galera do Mais Humanas, tudo bom com você? Aqui quem fala é o professor Gabriel Graciano, mas pode me chamar de Gra. Eu sou professor de História e vim aqui hoje responder duas questõezinhas das provas de História do Enem. Antes da gente iniciar nossa resolução, eu queria te dar uma dica muito massa, muito pertinente para te ajudar nesse processo de resolução. E é, basicamente, você começar a resolução da sua questão pelo enunciado, porque é o enunciado que vai te dar o que ele quer. Nosso objetivo aqui vai ser responder o enunciado. É ele que vai determinar se você pode ir direto para as alternativas ou fazer a interpretação do texto. Em caso de interpretação de texto, você já tem um olhar direcionado de como fazê-lo. Então, um ponto importante, um ponto para você lembrar, um ponto para você não esquecer, um ponto para você deixar fixo no seu juízo é: comece uma questão pelo enunciado, para ter todo esse direcionamento, beleza? Então vamos lá. Dito isso, bora começar a nossa resolução. A primeira questão que eu trago para você é uma questão do Enem de 2014. Textozinho de Hannah Arendt, que foi extraído do livro As Origens do Totalitarismo. Vamos lá. Como eu disse para você, começar pelo enunciado, vamos embora começar pelo enunciado? O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Grande Guerra, na medida em que é uma questão que eu poderia ir direto para as alternativas e matar. Fácil, fácil. Mas vamos embora para o texto? Vamos fazer a leitura já com esse olhar direcionado? Então, tá lá o texto. Ele começa dizendo: 3 décadas, de 1884 a 1914, separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo. Ali, ó, processo histórico que a anunciar está querendo, o imperialismo. Da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. Eiji, o que é que o enunciado está querendo? Basicamente, o que danado vai causar a Primeira Grande Guerra, ou Primeira Guerra Mundial, tem esses dois nomes. Então vamos para as alternativas. Item A: difundiu as teorias socialistas. De fato, as teorias socialistas vão ter uma recorrência nesse contexto, nesse período. Vão ter uma difusão acontecendo. Mas elas não vão ser as responsáveis pela eclosão da Primeira Guerra Mundial. Então não é a alternativa que responde o que o enunciado está querendo. Pegou a ideia? O item B: acirrou as disputas territoriais. Aí, é esse o ponto que a gente tem que marcar. Todo o processo do imperialismo ou neocolonialismo vai envolver essa característica das disputas territoriais. A gente deve lembrar que é um contexto que está acontecendo o processo da segunda revolução industrial. O que essas potências industriais estão querendo? A busca por novos mercados consumidores dos seus produtos e conseguir matérias-primas para fazer produção. Eita, isso por si só vai ser um fato muito marcante, muito determinante nessas disputas territoriais. Uma característica também que vai gerar de consequência é a questão do nacionalismo extremado, como é o caso da Itália, como é o caso da Alemanha, por exemplo. Pegou a ideia? Então, a alternativa que a gente marcaria nessa questão, para gabaritá-la, é a alternativa B. Mas vamos embora para as outras alternativas. A C diz a seguinte: superou as crises econômicas. Não, não faz sentido para aqui. Multiplicou os conflitos religiosos. Tampouco isso. Item E: conteve sentimentos xenófobos. Muito pelo contrário, vai acontecer um acirramento desses sentimentos xenófobos, principalmente quando a gente está pensando no contexto dos países que vão levar, vão difundir as características do nacionalismo extremado. Beleza? A alternativazinha certa é item B. Show de bola? Vamos para a questão seguinte, questãozinha do Enem de 2017.
Lembra? Começar pelo danado denunciado. A Grande Depressão Econômica, que se abateu nos Estados Unidos e se alastrou pelo mundo capitalista, deveu-se a... Eita! Uma questãozinha que também a gente poderia ir lá direto para as alternativas. Mas vamos para o texto? Aqui a gente tem um fragmento de um trecho que está do livro de Eric Hobsbawm, grande historiador, do livro da Era dos Extremos. Vamos embora lê-lo? Começa assim. Mas a Primeira Guerra Mundial foi seguida por um tipo de colapso verdadeiramente mundial, sentido pelo menos em todos os lugares em que homens e mulheres se envolviam ou faziam uso de transações impessoais de mercado. Na verdade, mesmo os orgulhosos Estados Unidos, longe de serem um porto seguro das convulsões de continentes menos afortunados, se tornaram o epicentro deste que foi o maior terremoto global medido na escala Richter dos historiadores econômicos, a Grande Depressão do Entre Guerras. Daí tá lá. É uma questão que nos remete ao que? A crise de 1929, a Grande Depressão, ao crash da Bolsa de Nova York. Então, vamos lá para as alternativas. Item A. Produção industrial norte-americana ocasionada por uma falsa perspectiva de crescimento econômico pós-Primeira Guerra. Basicamente, a alternativa A é que vai responder a nossa questão. A Grande Depressão Econômica se abateu nos Estados Unidos e se alastrou pelo mundo capitalista, devido à superprodução industrial norte-americana. Outro nome que é dado também, que é atribuído a essa crise, é a crise da superprodução. O que a gente estava vendo ali nesse contexto do pós-Primeira Guerra Mundial? Uma dependência que existia sobre os produtos dos Estados Unidos. Então, basicamente, a produção deles era toda vendida. Eles conseguiam ter essa característica, esse faturamento. Então, aqui, a galera estava no pensamento de que nunca iria parar de vender. Pouco a pouco, os países europeus foram se reestruturando e deixando de ser dependentes dessa produção dos Estados Unidos. Só que para os Estados Unidos, continuou-se com a produção, continuou com a produção, continuou com a produção. E o resultado foi essa crise que a gente observa. Pegou a ideia? A alternativa certa que a gente deveria marcar é o item A. Vamos embora para as outras alternativas? O item B. Vitória alemã na Primeira Grande Guerra e, consequentemente, sua capacidade de competição econômica com os empresários norte-americanos. Vitória alemã é algo muito questionável, principalmente quando a gente está analisando esse contexto e percebe o quê? Que as causas da Primeira Guerra serão atribuídas para a Alemanha e ela vai ter que pagar um preço grande por ter sido vista como causadora desse conflito. Então, não responde a questão e também tampouco a gente pode falar em vitória alemã na Primeira Guerra. O item C. Desencadeamento da Revolução Russa. Eu já podia parar de ler aqui. A Revolução Russa em nada a ver tem com a Grande Depressão, com a crise de 1929, mas sim com a Primeira Guerra Mundial, que precede a Grande Depressão. Então, aí já não responde o que a gente queria. O item D, Guerra Fria. Também já podia parar de ler. A Guerra Fria vai ser um evento que começa logo após o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, ali em meados da década de 40 e o iníciozinho da década de 50. Aqui a gente está falando de quê? De 1929. O contexto que o item D está trazendo para a gente é depois, bem depois. Não responde também. O item é tomada de medidas econômicas pelo presidente norte-americano Roosevelt, conhecidas como New Deal, que levaram a crise econômica ao mundo. Muito pelo contrário. O New Deal vai ser uma política feita por Roosevelt na expectativa de contornar essa crise e não o fato causador da crise. Pegou a ideia? Bom, basicamente, por hoje é isso. Pega essas duas questões, contextualização dessas duas questões e o entendimento. Espero aqui ter ajudado com o seu conhecimento e contribuído, facilitado o seu caminho.
Qualquer dúvida, conta comigo. Beleza? A todos um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, ótimos estudos. Tamo juntos, galera!